Eu estou em boa companhia e com alguma dificuldade de locomoção, eu não posso ficar em pé muito tempo. Mas mesmo já havendo recebido oração do meu amor, meu amado, meu esposo, meu pastor, meu lindo, eu quero orar também. Eu quero orar para agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez estar nesta casa, que eu amo tanto, falar para mulheres em uma reunião tão especial, que ocorre todo ano aqui nessa casa e que já é o terceiro ano que eu faço parte. E é honra para mim, é alegria para mim, é privilégio para mim, e eu quero agradecer a Deus esse grande privilégio. Mulheres da Europa, mulheres reunidas que vieram para o Chile, que permaneceram aqui, de vários países, mulheres que vieram do Brasil, e mulheres que vão me ouvir, porque isso vai ficar no meu canal do YouTube também, e ouvirão por muitos e muitos lugares o que vamos falar aqui. Pai, obrigada, muito obrigada por esse grande privilégio, Pai, de falar ao Teu povo, de ser instrumento nas Tuas mãos. De nesta tarde, Pai, o Senhor haver feito essa agenda. O Senhor faz agenda, eu digo isso. Eu não tenho agenda, eu tenho uma missão, e o Senhor faz a agenda para o cumprimento da minha missão, aquela que o Senhor me chamou e me comissionou, Pai. Obrigada por isso. Para mim, Pai, é um privilégio estar nesta terra, nesta casa, nesta tarde, nesta agenda, Pai. Seja eu um instrumento nas Tuas mãos para fazer aquilo que o Senhor quis e determinou desde antes da fundação do mundo, que acontecesse neste dia, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Antes de trazer a palavra que foi construída durante a tarde, durante o dia, com as pregações que foram feitas, com as entrevistas, o Senhor falou muito ao meu coração, deve ter falado ao teu também, desde o momento que eu pisei aqui, no dia de hoje, desde a madrugada, quando acordei para orar, o Senhor ministrou meu coração. Mas tem algo que eu preciso fazer aqui, que é honra. A Bíblia diz que Deus nos ensina que dá honra a quem tem honra. Existe uma pessoa que está aqui nesse templo, eu acho que ela ainda está, porque quando eu cheguei, ela correu e me abraçou. O nome dela é Rosalina. Rosalina, vem aqui, vem. Vem cá, minha querida. Rosalina. Isso, vem aqui. Fica de frente para te verem. Fica. Me dá a mão aqui. Sobe aqui, fica aqui comigo. Há muitos anos atrás, muitos anos, eu não tenho dimensão de quanto tempo. O tempo passa muito rápido. Desde 2014. Há muito tempo atrás, ela já me seguia nas redes sociais. E ela dizia, a senhora precisa vir para Portugal, a senhora precisa vir para Portugal. E não havia nenhuma porta que se abria para eu vir para cá, e como eu digo, eu ando embaixo da nuvem. Eu nunca me ofereci para pregar em lugar nenhum. Eu nunca mandei um vídeo meu, eu nunca mandei um e-mail dizendo, olha, eu gostaria de pregar. Nunca ofertei para pregar em lugar nenhum, para ensinar em lugar nenhum, para mandar um livro para ninguém, nunca, nunca. Deus é testemunha disso. Porque se eu mandar um e-mail ou mandar um convite, pedindo um documento, pedindo para me convidar, vai abrir portas, mas aí quem abrirá a porta serei eu, não será o Senhor. Eu quero ir onde Deus manda. Então, eu nunca fiz isso. E ela dizia, a senhora precisa vir a Portugal. Eu dizia, ore, filha, ore, porque se for da vontade de Deus, vai acontecer. E um dia, numa viagem internacional, tivemos uma conexão em Portugal. Na verdade, não foi uma conexão curta, foi demorada. Ficou horas o avião no aeroporto em Portugal, em Lisboa. E aí eu conheci a Rosalina, ela foi ao aeroporto para me conhecer. E levou alguém mais com ela e fizemos um culto no aeroporto. Numa lanchonete que tem ali no aeroporto. Eu saí, depois eu entrei de novo por um check-in, pude sair com minha passagem de conexão, e ali nós fizemos um culto, oramos, adoramos o Senhor. E eu sei que ali Deus fincou a estaca, eu não tenho dúvida disso. Passado não muito tempo, Deus colocou um desejo no coração de fazermos o primeiro silk aqui em Portugal. E ele aconteceu em Leiria. O primeiro silk aconteceu em Leiria. Mas, quando você faz alianças precipitadas, como diz a palavra, você vai fazer coisas erradas. Porque o desejo do meu coração era vir. E aí, quando apareceu uma possibilidade de fazer uma aliança, eu achei que era Deus que estava fazendo, mas, na verdade, era o desejo do meu coração. E, numa aliança precipitada, fiz o primeiro silk em Leiria. Deus fez, Deus operou, mas não era uma aliança
abençoada por Deus. E terminou de uma forma muito desonrosa para mim. Talvez você não saiba, mas até caluniada eu fui por causa desse Silk em Leiria. E lá nesse Silk em Leiria tinha duas pessoas, que eu vou chamar aqui também. É a nossa querida Ana Vitória e a Ivete. Ivete estava lá, desde o primeiro. Pastora Elsa também estava. Venha, querida, venha. Vocês fazem parte da história, viu? E a Ana Vitória viu a desonra que eu sofri naquele lugar, pela aliança errada que fiz. Ela viu as palavras de afronta, ela viu as calúnias, ela viu tudo. E Ana Vitória chegou e contou para a bispa Sandra. Depois, eu já estava em Leiria, eu tinha terminado o Silk. Foi o domingo seguinte ao Silk, como o dia de amanhã. E Ana Vitória contou para a bispa Sandra, e a bispa Sandra falou, eu quero conhecer essa pastora. E eu vim aqui na Nike, vim pregar aqui na Nike. E naquele momento Deus falou, essa é a aliança certa. Amém. Aleluia. Eu trouxe você para essa aliança. Aleluia. E sem ela me conhecer, e sem conhecê-la direito, naquele dia oramos e sentimos muito forte a presença de Deus. Ela me presenteou com uma caneta para escrever uma história. A história está sendo escrita. E ali começou realmente o desejo do meu coração firmado pela promessa de Deus, com a aliança certa. E agora estamos aqui. Realizamos a edição 112 do Silk. Glória a Deus. Essa edição 112, desde o nascimento do Silk, é a 6ª edição da Europa. E Deus fez maravilhas. Deus tem confirmado o chamado, confirmado o ministério. O Silk hoje é um ministério provado e aprovado no mundo inteiro, não apenas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. E eu creio que essas mulheres têm parte importante nessa história. Hoje, quando eu entrei, que eu vi Ana Vitória, Deus falou, Ana Vitória foi a ponte que trouxe você para esse ministério. E essa mulher foi a ponte que trouxe para Portugal. Então, eu quero orar e agradecer, porque vocês foram posicionadas. Vocês foram posicionados em ouvir a voz de Deus e não ouvir voz de homens. Vocês foram posicionados em ouvir a palavra do céu. E porque foram posicionadas, eu estou aqui. Viu? Eu estou aqui. Pai, eu oro, agradecendo ao Senhor pela vida dessas mulheres. Eu oro porque elas foram instrumentos nas tuas mãos, como pontes, Pai, para abrir esse caminho para estarmos aqui agora. E eu vejo, Senhor, uma grande graça do Senhor sobre a minha vida, ao fazê-las me conhecer e dar testemunho daquilo que realmente somos. Uma voz que, diferentemente de tantas vozes que foram caluniadoras, injuriosas, elas se levantaram para falar que viram e ouviram a Tua palavra, que receberam a Tua palavra. E com isso, Pai, o coração da bispa Sandra, do apóstolo Samuel, foi sensível e quiseram nos conhecer e saber detalhes daquilo que fazemos. E agora eles abrem as portas desse ministério e, através deles, chegamos nesse continente europeu e temos tanta gratidão pela Europa, Pai, que levou o Evangelho para a nossa terra, onde houve tanta bênção no meio do povo de Deus, para o Brasil. É gratidão do nosso coração vir a esta terra e ministrar a Tua palavra, Pai. Agradecemos ao Senhor a oportunidade de fazer uma restituição para o continente europeu, para esse povo, para essa terra, daquilo que o Senhor nos deu na nossa terra, Pai. Obrigada por isso, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a vida dessas mulheres, Pai. Abençoa, recompensa, dá graça, Senhor, em tudo que elas fizerem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso dizer só uma coisa? Pode. Um minuto. Paz do Senhor, irmãos. Eu vou só dizer aqui uma coisa muito rapidamente. A pastora Tânia conheceu-me a mim. Eu sou apaixonada pela pastora Tânia e pelo pastor Otto. Eu sou a filha. Estou um bocadinho mais escura porque o forno estava mais torrado.
Mas sou filha, acreditem. É assim, eu tenho um amigo em Moçambique que se chama Ernesto, e a pastora Tânia e o pastor Otto abriram ali um trabalho e que tem dado comida a crianças órfãs, que tem sido uma bênção. Ainda ontem eu recebi um vídeo dele a servir comida às crianças e eu vi uma para aí com 4 anos. Oh, Senhor Jesus, abençoa quem deu esta comida. É para aí. Tem sido uma bênção em Moçambique. Talvez, não sei se a pastora tem estado a par. Tem mais outro ministério, tem 2 que a gente usa abençoa. O outro não sei, mas este tem sido uma bênção mesmo, tem sido muito bom. E foi a pastora. E quando comecei a ouvir as ministrações aqui, Deus começou a construir no meu coração o que falar. Mulheres posicionadas. A nossa querida que ministrou primeiro, ministrou sobre Débora, mulher de Lapidote, mãe de Israel. E ela deixou muito claro que Débora se levantou, disse, eu me levantarei. Ao entrevistar as mulheres aqui, pastora Vivi, doutora Vivi, cadê você? Eu lhe amo muito, Vivi. Eu lhe amo muito. Você tem um lugar muito especial na minha vida. O povo aqui não sabe, mas o pastor Otto esteve muito doente dentro de um hospital, 20 dias internado, 8 dias no UTI, e a doutora Vivi era minha médica à distância. Não tinha hora para me atender, não tinha hora para responder, não tinha hora para chorar comigo. Muita gratidão, viu, doutora Vivi, por isso. A senhora tem um lugar especial na minha vida. Quando entrevistou aquelas mulheres aqui, você observa algo em comum. Profissões diferenciadas, papéis diferenciados. Uma é professora, está plantando a semente do evangelho, dizendo não para o ocultismo, não para o Halloween. A outra é uma médica, não poupa esforços para dizer a verdade para uma mulher que quer matar um filho no ventre, ou que matou um filho no ventre. A outra é uma mulher que se posiciona, era empresária, tinha recursos, se determina a criar os seus filhos. E quando você vê crianças na escola aprendendo do Halloween, se estiver numa escola onde não tem uma professora cristã determinada, os filhos das outras mulheres vão aprender tudo errado, se não tiver uma mãe firme e determinada dentro de casa também, que acompanha a criação dos filhos, que cuida deles. E você viu a outra querida, que dentro da sua profissão também está sendo firme, dizendo o que é para ser dito cabeleireira, e vou fazer o que tem que ser feito. E ela deu uma resposta, é Deus que faz. Você observa algo em comum nesses testemunhos e na história de Débora, a velha senhora juíza do Velho Testamento. Pessoas usadas por Deus. Pessoas que, no seu tempo determinado, como essa querida Rosalina foi usada por Deus dentro do aeroporto comigo, como a nossa querida Ana Vitória foi usada por Deus para trazer uma mensagem de que não aprovou aquilo que viu de errado acontecer. Pessoas são usadas por Deus. Eu tenho pregado em alto e bom som que a terra é domínio dos homens. O céu é domínio do Senhor, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deu para domínio. Está escrito em Gênesis 1, 26. Depois de fazer tudo, ele faz o homem à sua imagem, à sua semelhança. E está escrito também, disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nossa é plural. Pai, Filho e Espírito Santo. Não está escrito também, disse Deus, farei o homem conforme a minha imagem. Farei é primeira pessoa do presente. Eu farei. Então, seria a minha imagem. Mas Deus é triuno. Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Também disse Deus, façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade na feitura do homem, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Domínio não é propriedade. Propriedade
é um instituto jurídico, e eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é legal, funciona debaixo de leis, e propriedade é um direito absoluto, de dominar, de destruir, de vender, de comprar, de construir, mas o domínio não é um direito absoluto, é um direito de gestão, de administração, e está limitado à permissão do proprietário. E o proprietário da terra é Deus. Toda a terra é minha, ele diz. A terra, sua plenitude, tudo que nela existe, é do Senhor. Isso está escrito no Salmo 24. Mas ele entrega o domínio. O domínio é uma administração permitida por Deus. É uma gestão permitida por Deus. E a partir do momento que ele entrega o domínio da terra para o homem, ele não faz mais nada sem o auxílio do homem na terra. É um absurdo você falar, mas Deus não faz sem a ajuda do homem? Não. Ele escolhe fazer pela instrumentalidade dos homens. Ele escolhe, foi uma escolha dele. E você vai encontrar na Bíblia várias vezes o texto, pela instrumentalidade de Pedro, Deus fez, pela instrumentalidade de Paulo, Deus fez. É pela instrumentalidade das pessoas, porque as pessoas estão na terra, no governo, no domínio, na gestão. Não foi à toa que Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, dessa forma, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, e seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu, a vossa vontade aqui na terra como no céu. Eu estou dizendo a Deus que Ele pode fazer a vontade dEle na terra, é isso. Na oração, é isso. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Por que eu vou dizer para Ele que Ele pode fazer a vontade dEle na terra? Ele poderia gritar, eu faço onde eu quiser. Mas porque Deus respeita as leis que Ele criou, os princípios que Ele fez, e a terra é dos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16, Ele deu para governo, Ele deu para gestão. A citação da juíza Débora é no livro de Juízes. Livro de Juízes, a pastora que ministrou diz que várias vezes está escrito, tornando os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, o Senhor os entregou nas mãos do inimigo. Tornando os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, o Senhor os entregou nas mãos do inimigo. E aí em Juízes capítulo 13, por exemplo, tem a história de Sansão. Tornando os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Porque o povo fez o que era errado, Deus entrega o povo na mão do inimigo. E aí, sabe o que está escrito? Aparece um anjo para uma mulher, não tem o nome dela, tem o nome do marido, o marido era Manoá. Aparece um anjo para a mulher de Manoá e fala, você vai ter um filho, e o seu filho vai ser o libertador de Israel. Espera aí. Se Deus quer libertar Israel, por que Ele não faz assim e não acaba com os filisteus? Porque Deus não trabalha desse jeito. Deus faz nascer uma pessoa. A pessoa nasce com um propósito. Ela não tem um propósito porque nasceu. Vai nascer o menino e eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Não, ele vai nascer para ser o libertador de Israel. Ele vai nascer para ser o libertador de Israel. Sansão nasce com um propósito definido, com um ministério definido, libertador, juiz, libertador de Israel. Deus trabalha dessa forma. Nasce o menino João Batista para anunciar a vinda do Messias. Nasce Jeremias para ser profeta entre as nações. Nasce porque tem um propósito determinado. Posicionar-se é cumprir o propósito para o qual nasceu. Posicionar-se é estar em alinhamento com Deus e fazer aquilo que tem que ser feito. Mesmo que o diabo faça tudo para impedir o cumprimento do propósito, ele vai sempre tentar fazer. Ele vai sempre tentar tirar o homem da posição certa, desvirtuar o chamado, tirar o foco, botar no lugar errado. Mas se esse homem estiver em alinhamento com o céu, vai chegar no lugar que Deus determinou. Francisco e Cleonice, meus filhos espirituais queridos, para os íntimos, Chico e Nice, para as ovelhas, pastor Francisco, pastora Cleonice. Ele não nasceu para ser um adúltero. Não, e ela não nasceu para ser uma mulher traída. Ele nasceu para ser o que ele veio manifestar aqui.
Ele nasceu para manifestar a glória de Deus através de um homem transformado. Você não tem ideia quantas vidas já foram para Jesus através da vida do pastor Francisco. São incontáveis, porque ele descobriu a luz e ele quer levar todo mundo para a luz. Não só leva as mulheres que eram as prostitutas daquele prostíbulo, mas leva todo mundo que frequentava o prostíbulo. Leva todo mundo que fazia tudo errado com ele. Enche o hotel fazenda de pessoas para participarem do CIO, converterem-se, serem transformadas. Satanás queria uma mulher ferida dentro de casa, abatida, doente, amargurada. Raiz de amargura mata. Raiz de amargura dá câncer. Raiz de amargura tira a alegria de viver. Causa depressão. Foi citada a figura de Ana também. Ana tinha uma depressão profunda, não comia, não engravidava. Uma mulher que só chorava e não comia. Porque o foco dela estava na traição do marido. Penina, o homem tinha outra mulher dentro de casa. A rival, a Bíblia chama de rival. E a rival espezinhava Ana dentro de casa. E Eucana era um banana, não fazia nada para arrumar a casa. E o sacerdote ali era outro banana, não botava as coisas no lugar. Não chamava Eucana e falava, arruma a sua casa, rapaz. Você tem 2 mulheres dentro de casa. Ana está morrendo aos poucos. Anos e anos e anos e anos e anos, Eucana traindo Ana dentro de casa. Dentro de casa. Ana só chorava e não comia. Doente da alma, doente do corpo, doente do espírito. Uma pessoa com depressão não se conecta com Deus. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, a alma é o altar. É o lugar onde Deus vai falar. É o lugar onde vai ouvir a voz de Deus. E um dia ela vai ao altar, ela toma uma atitude diferente. Quantos anos Ana chorou e foi deprimida? E Eucana traindo Ana e a Penina parindo filhos? Eu acho que 20 anos, pelo menos. Porque no diálogo que tem em 1 Samuel, capítulo 1, livro de Samuel, capítulo 1, Eucana vai dar comida para Ana, que ele amava, está escrito que ele amava Ana, não amava Penina, amava Ana. E ele dava o dobro para Ana do que ele dava para Penina, ele dava o dobro para Ana. Se desse um pedaço de churrasco para Penina, dava 2 para Ana. Porque ele amava, ele queria dar mais porque ele amava. E aí ele falava para ela, por que choras? Por que estás tão triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos, então eu quero crer que tinha 10 filhos a Penina. A atitude de Eucana era uma atitude daquele homem que chega e fala para a mulher, por que você está chorando? Eu tenho um amante, sim, você já descobriu, mas você tem em casa comida, roupa lavada, cartão de crédito, por que você chora? Não está bom? Era tratada desse jeito. Aí, aquele dia que ela foi ao altar, ela foi e se posicionou. Ela descobriu que a fonte da cura e da libertação e da dignidade, da honra, não estava em homens, nem no sacerdote. Porque o sacerdote pensa que ela está embriagada. Aparta de ti esse vinho, até quando você vai ficar embriagada, mulher? Não, Senhor meu, não bebo vinho nem bebida forte, eu sou mulher atribulada de espírito, ela responde. Minha alma está angustiada. Meu espírito está amargurado. Pelo excesso da minha aflição é que eu tenho chorado até agora. Dentro da tenda da congregação, com aflição, com alma atribulada, com choro, com sofrimento. É isso que Satanás queria fazer com Eunice. Colocá-la num lugar de sofrimento. Mulher traída, o mundo fala chifruda. Mas ela se levantou posicionada. Ela não só perdoou o marido, nunca mais tocou no assunto, e ainda libertou as meninas que deitavam com ele. Porque ela que atendeu. Sabe o que significa? Posicionamento. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu tenho crido, eu sei o Deus que eu sirvo, e nada, mais nada, nada vai me tirar do foco. Posicionamento é você se colocar nas mãos do Deus que quer usar a sua vida.
Agora, pergunta quantas e quantas e quantas vidas a pastora Cleonice já libertou depois que passou por esse episódio doloroso, sofrido. Qual foi o número do cio que você foi, filha, que aconteceu isso? 36. Nós já estamos no cio 112. A partir do 36, 34, 35, que foram os 3 que ela foi, no 36 eu falei, vai começar a trabalhar agora. Botei os 2 do meu lado, fiquei no meio, botei ela da direita, ele da esquerda, bati o quadril um no outro e falei, vou fazer igual a águia faz, tira do ninho e vai voar. Vocês vão começar a trabalhar, agora vocês vão curar gente doente. Vocês vão curar pessoas feridas, vocês foram libertos para libertar pessoas. Aqui dentro desse salão tem uma pessoa que foi atendida pela Anice online, que é muito importante também na minha vida. Marianele, vem aqui, 1, 2, 3, e já eu quero te apresentar também. Eu quero apresentar todas as pessoas importantes no meu ministério, que têm uma contribuição especial. Essa mocinha que vocês estão vendo aqui, essa cara de adolescente, vem cá, mocinha. Minha mãe, a outra já gritou lá. Olha aqui, menininha, isso aqui é uma médica. Isso aqui é uma mulher que tem a filha que está gritando lá, minha mãe. Fica em pé, minha filha. Olha lá, uma moça. Ela foi atendida online, porque tem o Silk online também. Além do Silk presencial, que já tem 102 edições, tem o Silk online. E as pessoas que fazem o Silk online são atendidas pelos mesmos conselheiros que trabalham no Silk presencial. Quem atendeu essa princesa? A Anice. A Anice foi a conselheira dela. E presta atenção na bênção que isso é na minha vida. Os meus vídeos, que estão todos traduzidos em espanhol no meu canal, é ela que traduz. Tudo isso acontece, sabe por quê? Porque um dia eu me posicionei. Porque um dia eu tive a convicção do meu chamado. Um dia eu tive a certeza do que Deus queria para a minha vida. Davi chegou no arraial de guerra. Tinha um gigante afrontando o exército de Deus vivo, Golias. 40 dias e 40 noites. Aquele gigante falava impropérias, falava bobagens, afrontando o exército de Deus. Davi era um menino. Davi não devia ter mais do que 14 anos. Por mais que faça contas, você não consegue ultrapassar essa idade. Porque Davi era o caçula. E só os 3 irmãos mais velhos de Jessé que tinham idade para estar na batalha. Todos os homens em idade de guerra foram convocados. E ele não tinha idade para convocação de batalha. Ele era o caçula, então ele não devia ter mais do que 14 anos. Ele chega no exército. Estava acampado o exército dos filisteus numa banda, o exército de Israel noutra banda. No meio tinha uma campina. Aqui era um monte, aqui era outro monte. E o gigante Golias, de manhã e de noite, falava bobagem, afrontava o exército de Deus. E o exército estava debaixo de uma cobertura de trevas, era Saul. Quando o líder está debaixo de uma cobertura de trevas, está em pecado. Todos os liderados sofrem embaixo daquela cobertura. É um guarda-chuva furado, aquele guarda-chuva furado do rei de Israel. Porque pela desobediência a Deus, Deus já havia desistido dele. Pela desobediência a Deus de fazer o que Deus diz para não fazer. Pecado é desobediência à palavra de Deus. Pecado é fazer o que o nariz quer, o que deseja fazer. Eu resolvo e faço. Quando Saul tomou a decisão de fazer diferente do que Deus mandou, e era só o destino dos destroços de uma batalha, os despojos de guerra. Mas era uma ordem de Deus. Se Deus manda, seja feita a tua vontade, não a minha. É o que o Senhor quer e não o que eu quero. Deus não manda o que vai trazer prejuízo para ninguém. Pela onisciência de Deus, Ele tem a presciência, Ele já viu o futuro. Quando Ele fala não, Ele sabe o que vai acontecer no futuro, se fizer. Quando Ele fala sim, Ele já sabe o que vai acontecer no futuro, se não fizer. Então, Ele já dá, previamente, a ordem do que é o melhor para nós. Nós que somos pais, sabemos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu.
nunca vai nos dar um comando para nos punir, para fazer o mal para nós. A Bíblia fala que ele alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo. Nós não valemos mais do que um pássaro para ele? Claro que valemos. Somos imagem e semelhança dele. Então, a ordem de Deus é boa, perfeita e agradável sempre. Eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os meus caminhos são melhores do que os seus. É o que ele diz. Davi, no Salmo 139, fala: o Senhor estava tecendo os ossos no ventre da minha mãe, já sabia todos os meus dias, de modo assombrosamente maravilhoso, me fizeste. E o Senhor sabe muito bem tudo a meu respeito. Tudo. O pensamento não chegou à mente, Deus sabe qual é. Os afetos do coração, Deus conhece. O resultado das escolhas nossas, Ele já conhece. Por isso, Ele pode prover, com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a salvação do homem antes de fazer o homem. Sabia do pecado. E Deus é perfeito em tudo que faz, e Ele é amor, e Ele é bom o tempo todo. E o não de Deus é proteção. E Saul fez diferente. E aí Deus desistiu de Saul. E eu sempre falo, Deus desistiu de Saul e não desistiu de Davi. E o pecado de Davi foi pior do que o pecado de Saul. Davi foi adultério, homicídio. Saul desobedeceu um comando de guerra. Por que Deus não desistiu de Davi? Deus tem filhos prediletos? Não. Porque na onisciência, na presciência, ele viu o arrependimento de Davi. Ele viu Davi escrevendo o Salmo 51, no dia do arrependimento. Não te afastes de mim, ó Deus, não te retires da minha presença. Pequei contra o Senhor. E ele nunca viu o arrependimento de Saul. Saul justifica o pecado. Pecado que você justifica não teve arrependimento. Não justifique o pecado. Se você justifica, pequei por tal causa, você não se arrependeu. O arrependimento é pequei contra o Senhor. E aí o exército de Israel está perdendo a batalha, porque o rei de Israel está fora da presença de Deus. A autoridade de uma nação fora da presença de Deus, no mundo espiritual tem uma escala de demônios. Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O principado da Filistia é Dagom. Por que eu sei? Porque na história de Sansão, quando Sansão é derrotado, vamos fazer uma festa para Dagom. Dagom era o principado da Filistia, o demônio de alta patente que governava sobre os filisteus. Era o príncipe das trevas de alta patente. Tem uma hierarquia no mundo espiritual. E aí, porque o principado tinha autoridade para levar o peso da derrota para o exército, porque o rei de Israel é desobediente, o exército está perdendo. Ainda não teve guerra, tem só afronta por enquanto. Mas tem um gigante, tem um gigante, tem um gigante. Pelas medidas que são dadas desse gigante, ele era um homem de 2,70 m, a sua armadura tinha o peso de um Fusca, e esse homem era descomunal. E ele é um duelista, lutador de lutas individuais. E faz uma afronta. Quando você vê a história, você vai ver que começa o gigante descendo, e vem descendo o gigante filisteu. E a história continua e vai subindo o gigante filisteu. Ele já desceu lá de cá, já passou pela campina, já está subindo lá de cá, porque ele está avançando em direção a Israel. Israel está encolhido, acuado, escondido. Não tem coragem de dar um passo à frente. Intimidado. E o gigante vai avançando. E o menino Davi, que era só um pastorzinho de trás das malhadas, mas que tinha coração nas mãos de Deus, que era posicionado. Davi era posicionado. Davi, quando chega no arraial de guerra, para levar lanche para os irmãos, o papai quer que o caçulinha, menino de recado, leve lanche para os irmãos. E traga notícia dos irmãos que estão na batalha. O pai quer saber o que está acontecendo na guerra. Quando Davi chega, ainda é afrontado pelos irmãos. Quem está cuidando das ovelhas? Deixou as ovelhas com quem? Não são nem gratos, porque aquele irmão chega trazendo um lanchinho para eles.
Mas o que acontece a hora que Davi chega? Exatamente a hora da afronta. O gigante filisteu está afrontando o exército de Deus vivo com palavras. Davi sente uma indignação santa. Eu falo que tem indignação que é santa. É algo que o coração de Deus está sentindo também. Você sente o que Deus está sentindo nessa hora. Quando aquele menino grita, quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Eu acho que Deus olhou e falou, tá aí o cara. Achei um que eu vou usar na terra. Achei um que sente o que eu sinto, que vê como eu vejo. E eu preciso de alguém na terra para usar. Você conhece a história? O menino disse, eu vou derrubar esse gigante. Chega a notícia para o rei, ainda tem um benefício, derruba o gigante. Casa com a filha do rei, fica livre do imposto. Mas nada disso motivou Davi. O que motivou Davi foi a indignação de ver um gigante filisteu afrontando o exército de Deus vivo. O rei manda chamar o menino. O menino é franzino perto do gigante. O menino não é um duelista, não tem armas de guerra. Está vestido com pelos, tem um alforje, coisinhas de alguém que cuida de ovelhas. E aí o rei fala, veste a minha armadura. Primeiro tenta demovê-lo da ideia, não consegue. Determinado, uma pessoa posicionada é determinada. Determinação é diferente de teimosia, viu, gente? Teimosia na Bíblia é obstinação. A Bíblia fala que a obstinação de Saul era como o pecado da idolatria. Uma pessoa que não se rende à opinião dos outros, uma pessoa que acha que sabe tudo, que sabe mais do que Deus, é quase o eu sou. O obstinado é quase Deus, é um semideus. É o pecado da idolatria, da auto-admiração. Deus chama Saul de idólatra por causa da teimosia, da obstinação. E chama de feiticeiro por causa da rebelião. Quem vai orar por Saul é Samuel, é o grande profeta, é o filho de Ana. E quando Samuel vai orar por Saul, Deus fala para ele, não ora não, que eu não escuto sua oração. Ele é rebelde. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Ele é obstinado, obstinação é como pecado de idolatria. Davi não foi obstinado, Davi era convicto de quem ele era. Ele fala para Saul, não, sua armadura não vai dar para mim. Sabe por quê? Porque a armadura na qual Saul confiava, Davi não confiava. A armadura de Saul era física. As armas de Davi eram espirituais. Fala bem baixinho para quem está do seu lado, eram espirituais. Fala, era Joe. De outro mundo. E para deixar Saul sossegado, porque Davi ainda teve o cuidado de acalmar o rei. Não, rei, fica tranquilo. Quando eu estou cuidando das ovelhas, vem um leão, vem um urso, pega uma ovelha, eu saio correndo, morto de medo. Não, eu vou atrás. Eu abro a boca do leão. Eu abro a boca do lobo e eu tiro minha ovelha lá de dentro. Aqui tem pastores? Tem? Levanta a mão, eu quero conhecer vocês. Pastor, não deixa lobo e urso comer sua ovelha, não. Vai atrás e arranca da boca deles. Se você não sabe arrancar, eu vou ensinar. Vai para o circo que você vai aprender a arrancar ovelha da boca do leão e da boca do lobo. Davi fala para Saul, eu vou sem a sua armadura. E Davi vai. Alforge, uma funda, um estilingue, 5 pedras. Eu creio que 5, porque ele falou, se eu errar a primeira, tem uma segunda chance, se eu errar a segunda, tem uma terceira, tem uma quarta, tem uma quinta, uma delas vai dar certo. Mas foi de primeira. Sabe por quê? Porque não foi a pedra. Foi o coração de um rapaz posicionado. Se você já viu algo sobre lei da física, quando uma pedra bate na testa, a pessoa cai de costas. É um impulso para trás. Mas o gigante caiu de cara no chão.
Não foi a pedra. Foi a determinação de um menino posicionado em acabar com a bagunça das trevas que estava envergonhando Israel. Por que eu estou contando essa história? Eu acho que eu já até falei disso um dia aqui na Nike. Porque foi isso que me motivou a entrar em um ministério de cura e libertação. Uma igreja tradicional que se opunha à ideia de que o crente precisa de libertação, que se opunha à ideia de que o crente tem maldição hereditária, que se opunha à ideia de que o crente precisa passar por confissão de pecados. Mas o que eu via no meio da igreja era o gigante em pé. Famílias e famílias presas espiritualmente. Famílias e famílias com históricos de heranças espirituais, inclusive a minha. Os primogênitos todos da família, crente de carteirinha, fundador de igreja, missionários, junta de missão nacional. E os meninos morreram prematuramente, os meninos homens. Todos os meninos homens morriam prematuramente. Inclusive o nosso menino. E aí vem aquele argumento crentez. Deus deu, Deus levou, bendito seja o Senhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nada disso justificava. O que justifica a morte do bebê na Bíblia é o que justifica a morte do bebê de Davi. Derramamento de sangue. Deus matou o filho de Davi. Está escrito na Bíblia. Deus matou a criança. Foi Deus, pastora? Foi. Porque maldição é um ato de Deus. Maldição não é ação do diabo, não. Maldição é um ato de justiça de Deus. Está escrito com todas as letras, 2 Samuel, capítulo 12, Deus feriu a criança de Davi. E 8 dias depois, matou a criança de Davi. Maldição é um ato de Deus. É Deus que fala para Caim, és maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das suas mãos o sangue do teu irmão. É Deus que fala para Abraão, abençoarei os te abençoarem, amaldiçoarei os te amaldiçoarem. É Deus quem fala no encerramento do Velho Testamento, que se não houver a conversão dos pais aos filhos, vai ferir a terra com maldição. É Deus que termina a Bíblia. Livro de Apocalipse, dizendo que só na cidade santa não haverá mais maldição. Haverá tempo futuro do verbo, então até lá haverá. Então, maldição existe e o povo da igreja sofrendo por causa disso. Mas prega o quê? Não, na cruz do Calvário acabou tudo. É mesmo? Então acabou o pecado também? Acabou a doença também da terra? Ninguém mais adoece? Não tem mais pecado na terra? Porque na cruz ele levou os pecados? Claro que tem. É preciso que vá à cruz com o pecado, pedindo perdão, arrependendo-se. É preciso que vá à cruz pedindo cura da enfermidade. Não é automática, a cruz não é automática. E se não é automática para perdão de pecado, não é automática para cura de enfermidade, não é automática para acabar com as maldições. E aí eu via no meio da igreja a família inteira com peso de maldição. Não existe mais maldição, pastora. Por que está acontecendo isso com você? Aconteceu com seu pai, com o seu avô, com o seu bisavô, e está acontecendo com o seu filho, então. É coincidência? Quem é esse incircunciso filisteu que ousa fantasiar Deus vivo? Essa indignação que eu senti no meu peito foi que me fez começar a falar sobre esse assunto. Agora, não tem você ideia de quanta pedrada eu levo até hoje, esta semana. Tem uma figurinha difícil por aí, que está postando vídeo para falar mal da pastora Tânia Tereza. Aliás, isso daí, meu filho, é coroa para mim. Lógico, querendo fazer o nome no meu nome. Não me incomoda. Enquanto Sambalat e Tobias grita, eu estou edificando os muros de Jerusalém. Sabe por quê? Porque eu sou posicionada. Porque nada vai mudar isso. Nem a vida, nem a morte. Vai ser até o último fôlego da minha vida. E eu pedi uma palavra de alguém posicionado na Bíblia, porque falar, ela vai pregar, não vai abrir a Bíblia, e o povo fica nervoso comigo. Mas eu vou abrir a Bíblia. E eu quero mostrar para você o que um posicionamento pode fazer
numa história. Eu quero mostrar para você em Êxodo, capítulo 1. Você sabe que o povo foi multiplicando no Egito, e Faraó foi ficando nervoso. Vamos ler desde o capítulo 1, desde o versículo 1. São esses os nomes das tribos dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos seus irmãos, toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, porque o que conheceu José honrava José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolo, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço que na tirania serviram. E escravizou o povo. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servides de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, eles lhes constituiu família. Diga, as parteiras foram posicionadas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançais no Nilo, mas a todas as filhas deixai-as viver. Capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. E teve compaixão dele e disse: este menino é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a irmã que foi acompanhando o cestinho: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual passou ele a ser filho, e esta lhe chamou Moisés, porque das águas o tirei. Uma mulher posicionada não matou seu filho. Uma mulher posicionada lutou contra todos e contra todos para deixar nascer o seu menino. Uma mulher posicionada não faz opção para abortar. Uma mulher posicionada, seja por um estupro, seja por um ato de leviandade, seja por prostituição, não mata seus filhos. Porque ela sabe que cada filho que é enviado para a terra
É um espírito que Deus manda. Tem uma alma, tem um corpo. Mas é um espírito eterno que tem um propósito na terra. Se essa mulher, chamada Joquebede, esse é o nome dela, tivesse tido o medo, o pavor da consequência espiritual do que aconteceria com ela, se a intimidação, se as ameaças fossem maior do que a posição de uma mulher, não haveria nascido um libertador. Moisés viveu por causa da posição determinada de uma mulher chamada Joquebede. A resposta de Deus para a mulher posicionada é tão sobrenatural, porque além de deixar viver o filho, ela ainda passou a ganhar dinheiro para dar mamar para o próprio filho. Ela era escrava, escravo não ganha nada. Escravo trabalha de graça. Ela passa a ter salário para dar mamar para a criança que ela deveria ter deixado matar. O que eu quero dizer para você é que o seu posicionamento vai construir uma história de gerações que você não sabe. O seu posicionamento vai mudar histórias de nação, de nação, de nação, de nação. Vai mudar histórias de nação. O tanto de mulher estéril que tem na Europa é sobrenatural. Sabe por quê? Por causa da consequência espiritual da idolatria. Porque na carta do profeta Oséias está escrito que a esterilidade é fruto da idolatria. Morte de filho no ventre, aborto espontâneo, é fruto da idolatria. O tanto de mulher estéril por causa da idolatria, o tanto de mulher sozinha, solteira, sem casamento, por causa da maldição da idolatria, porque torna-se igual ao ídolo quem faz e quem nele confia. E como não falar de maldição hereditária nessa terra? Como não abrir a boca para falar as verdades de Deus? Agora, Sanbalat e Tobias não cala a boca, mas eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada em cumprir o meu chamado até o último dia da minha vida. Eu nasci para isso. Eu nasci para ser a juíza guerreira dessa geração. A Débora é mulher de Lapidote, a Tânia é mulher do Otto, que é levantada para falar a verdade de Deus e para se posicionar nessa geração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é tempo de fragilidades, mulheres. Você não nasceu para ser gatinha, você nasceu para ser leoa. Forte, valente e posicionada. Se você se posicionar, mulher, a sua família inteira vai entrar na posição, porque a mulher sabe edificar a casa. Casa é família, casa é família, casa é família. A mulher forte, ela vai honrar o seu marido, ela vai ter uma posição de firmeza no cumprimento das leis espirituais, ela vai criar os seus filhos com o temor do Senhor, ela vai dizer, sim, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, ela vai se enquadrar, e ela não vai se intimidar por qualquer coisa, e vai construir famílias benditas na terra. Ana, quando saiu do mimimi, do chororô, que se levantou e se posicionou, ela não ganhou só um filho é pouco, ela ganhou o grande profeta Samuel. É diferente de um filho só. É o profeta Samuel que nasce do posicionamento de Ana. O nosso posicionamento gera Samuel, gera Moisés, gera libertadores. O nosso posicionamento vai gerar filhos fortes, saudáveis, espiritualmente. Não é forte de fofinho só, não gordinho. Eles serão fortes espiritualmente. Haverá uma geração que vai se levantar sabendo quem é o seu Deus. E eu não preciso dizer mais, você já ouviu muito aqui da querida que fez a primeira pregação, das entrevistas, mulheres posicionadas, cada um na sua profissão, determinadas a estar em alinhamento com o céu e não com a sociedade. Determinadas a ser biblicamente corretas e não politicamente corretas. É diferente.
ser biblicamente correta de ser politicamente correta. Todo mundo faz assim, você não é todo mundo, meu filho. Você é o menino da promessa, filho de Deus. A menina chega, mãe, todo mundo veste desse jeito, você não é todo mundo. Você é santa, você foi formada para ter um corpo santo, para ser a habitação do Espírito Santo de Deus. O posicionamento de uma mulher vai trazer a casa dela para a posição, porque a mulher sabe edificar a casa. Tem um vídeo meu no YouTube sobre a sabedoria que vem do alto, porque nem toda sabedoria vem do alto. Tem uma sabedoria que é humana, carnal e demoníaca. Mas a sabedoria que vem do alto, ela constrói alguma coisa na terra. E eu dou exemplo de gente na Bíblia que não teve sabedoria que veio do alto. Rebeca. Rebeca leva um filho a desonrar um pai. Leva um filho a mentir para um pai. Rebeca perde o filho Jacó, que foi levado pela mãe a mentir para o velho pai, Isaac. Perdeu, porque ele foi embora e ficou anos e anos sem ver a mãe. Rebeca perde o filho Esaú também, que passou a ter muita raiva da mãe, porque a mãe ajudou o irmão a pegar a bênção da primogenitura, mentindo para o velho pai. Uma mulher que leva um filho a desonrar o pai, está totalmente fora da posição. O papel dela é dizer, meu filho, ele é o teu pai, ele é a autoridade na casa. Assim como eu respeito a autoridade dele, você vai ter que respeitar também. Agora, se ela não respeita, que exemplo ela vai dar? Rebeca perdeu os 2 filhos. Jacó, quando voltou 20 anos depois, porque teve que ficar fugido, a mãe falou, fica uns dias na casa do seu tio Labão. Uns dias nada, ficou 20 anos. Quando voltou, a mãe já tinha morrido. A Bíblia não conta que Jacó encontrou-se com a sua mamãe, nem com o seu papai, eles já estavam mortos. Encontrou só com o irmão Esaú para fazer o concerto. Só. Rebeca perdeu os 2 filhos, Rebeca perdeu os netos. Você perde gerações quando você não é sábio. Sabe quem são os netos de Rebeca? Os 12 patriarcas de Israel. Os cabeças das 12 tribos de Israel. Quem é vó aqui sabe que alegria é abraçar um neto, dar um beijo. As minhas netinhas estiveram agora lá no Silk. Está cheio de beijinho daqui, cheio de beijinho dali. Tem foto, tem vídeo, toda hora vinha dar um beijinho na vovó. Imagine você ter 12 netos que você nunca pegou no colo. Nunca abençoou. Assim foi para Rebeca. Sabe por quê? Porque não se posicionou conforme a palavra de Deus. Não deu honra para o seu marido. Agiu de uma forma com a sabedoria humana, carnal e demoníaca, porque teve que ser muito sábia para enganar todo mundo. Posicionamento é alinhamento com o céu. É alinhamento com o prumo de Deus. Sabe o que é um prumo? É um objeto para construir uma parede, um muro. Antigamente era um fio com ferro na ponta. Agora é digital. Mas se esse prumo não existia, a parede entorta. Entorta na desobediência. E o pecado tem consequência. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo. Tudo. A lei da semeadura, ninguém desmancha ela. Está vigindo até o fim dos tempos. Uma mulher posicionada, ela nunca vai contra a palavra de Deus. Mesmo quando ela tiver vontade de contra, ela vai dizer, pai, não é a minha vontade, mas é a tua. Eu vou obedecer. Você viu o exemplo da pastora Cleonice aqui? Vivo, exemplo vivo. A vontade que eu tenho é ir embora, mas a tua palavra manda obedecer e perdoar. Eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Às vezes a mulher chega para mim e fala, pastor, eu vou perdoar o adultério? Vai. Porque a Bíblia manda perdoar. E se ele adulterar de novo, vai perdoar de novo. E quantas vezes? 70 vezes 7 num dia. Será que ele vai conseguir 70 vezes 7 fazer sexo com outra mulher num dia? Por quê, pastora? Porque Deus mandou. E quando você obedece, sabe o que Deus vai fazer? Ele muda a história. Ele muda a história. Nem que ele mate o cabra para você ficar livre dele, mas ele muda.
A Bíblia conta a história de uma mulher posicionada chamada Abigail. E tinha um homem mau, marido Nabal. E Deus matou Nabal. Porque ele era mau. E a Abigail ficou viúva e casou com Davi. O homem mau, filho de Belial, cuidado que tem rei esperando viúva aí. E ele vai te matar para casar sua mulher com outro. Mas ela tem que ser posicionada. Não há desculpa para não ser posicionada. A bênção de Deus vem. A recompensa vem. E hoje, queridos, hoje mais do que nunca eu tenho convicção de que a minha escolha de cumprir esse chamado de cura e libertação foi o meu maior posicionamento. O inferno já se levantou 300 vezes para me fazer desistir. Mas não vai conseguir. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a posição que eu ocupo. E se é Deus que dá crescimento, a prova que Deus está nesse negócio é o crescimento desse ministério. Levante-se os conselheiros que vieram conosco aqui para a Europa. Eu quero que eles te conheçam. Minha equipa. Me acompanham no mundo. Saem do Brasil e vêm para trabalhar aqui nessa terra. Pessoas ocupadas, pessoas que têm família, atividade, negócios. Porque Deus, quando me deu esse chamado, Ele diz, eu vou levantar braços fortes para estar com você. Obrigada, pode sentar. Eu vou terminar compartilhando com vocês algo. Não pedi permissão à Bispa Sandra, mas vou pedir agora. Pode? Você deixa? Semana passada, essa semana que estava no Silk, eu recebi um louvor que eu não conhecia, novíssimo. Louvor de 24 agora. Acabou de sair. A pessoa viu aquele louvor, ela falou, pastora Tânia, é seu. Foi feito para você. Esse louvor que cantamos aqui, eu digo que é o meu, é a minha história, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou a minha sorte. Escudo, por toda a minha vida, Senhor, eu te louvarei. Eu tenho dito isso ao Senhor, por toda a minha vida eu te louvarei. Até o último fôlego eu quero pregar a tua palavra. Até o último dia, Senhor, eu quero honrar o teu nome, não importa com quantos anos, não importa onde o Senhor me mandar eu irei, o que o Senhor mandar fazer eu farei. É só o Senhor falar, eu vou. E quando eu recebi esse louvor, meu espírito pulou dentro do meu coração. É tudo que eu creio, é tudo que eu falo, é tudo que eu digo. É Ele, é por Ele, é por causa dEle. É tudo para Ele.